Hoje uma notícia chamou a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo. Governos e cientistas estão acelerando o desenvolvimento de inteligência artificial e novas tecnologias capazes de transformar a economia, o trabalho e até a forma como as pessoas vivem. Segundo a reportagem recente, um grande plano nacional pretende espalhar sistemas inteligentes por indústrias, cidades e serviços, enquanto robôs, algoritmos e máquinas cada vez mais autônomas começam a ocupar espaços que antes pertenciam apenas aos seres humanos. Quando muitos observam esse avanço, alguns sentem entusiasmo, outros sentem inquietação. Afinal, sempre que a humanidade cria algo poderoso, surge também a pergunta silenciosa: até onde isso pode nos levar? Curiosamente, ao observar movimentos como esse no mundo atual, algumas pessoas se lembram de palavras antigas registradas no livro de Apocalipse. Não como previsão de acontecimentos, mas como um convite à reflexão sobre poder, influência e discernimento espiritual. Abra comigo a Bíblia no Fimaduno, livro de Apocalipse, capítulo 13. Leia comigo um trecho que tem intrigado leitores por séculos. E foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Observe esse detalhe comigo. O texto não descreve apenas autoridade política ou militar. Ele menciona algo que recebe fôlego, algo que passa a agir, algo que parece ganhar uma espécie de voz ou presença diante das pessoas. Ao longo da história, muitos leitores tentaram entender o que essas palavras poderiam significar dentro do contexto simbólico do Apocalipse. E aqui está algo interessante. O livro foi escrito em uma época em que não existiam computadores, algoritmos ou máquinas inteligentes. Mesmo assim, ele utiliza imagens fortes para falar sobre sistemas de poder que influenciam multidões, moldam comportamentos e exigem lealdade. Quando você observa o mundo moderno, com redes digitais que conectam bilhões de pessoas, sistemas inteligentes tomando decisões complexas e tecnologias capazes de influenciar sociedades inteiras, algo chama a atenção. Não estou dizendo que essas coisas são o cumprimento dessas palavras. O Apocalipse não foi escrito para prever manchetes específicas de jornal, mas ele foi escrito para despertar discernimento. Porque, no fundo, a pergunta que o Apocalipse sempre levanta não é sobre tecnologia, é sobre o coração humano diante do poder. Abra comigo também Apocalipse capítulo 1. Ali está uma frase que atravessou séculos: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas. Percebe algo importante aqui? O convite não é para adivinhar eventos. O convite é para me observar, ouvir e guardar discernimento. E talvez seja exatamente por isso que sempre que o mundo muda rapidamente, muitas pessoas voltam seus olhos novamente para esse livro misterioso, porque quando novas forças surgem na história humana, uma pergunta silenciosa sempre retorna: o que realmente guia o coração das pessoas em tempos de transformação? Abra novamente comigo o livro de Apocalipse, capítulo 13, e observe algo que muitas vezes passa despercebido quando as pessoas leem esse trecho com pressa. O versículo diz que foi concedido poder para que uma imagem recebesse fôlego e passasse a falar diante das pessoas. Ao longo dos séculos, leitores do Apocalipse refletiram profundamente sobre esse símbolo. O que seria essa imagem? O que significaria receber fôlego? E por que algo assim teria influência tão grande sobre multidões? Poucos percebem um detalhe importante neste capítulo. O texto não fala primeiro sobre tecnologia nem sobre objetos. Ele fala sobre um pinche autoridade, sistemas e influência que se espalham pela terra. Leia comigo. Apocalipse 13, 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Observe atentamente essas palavras. O que aparece aqui é uma estrutura de alcance global.
algo que atravessa culturas, idiomas e fronteiras. Algo que se torna conhecido em muitos lugares ao mesmo tempo. Quando o Apocalipse foi escrito, o mundo era muito diferente. As informações viajavam lentamente. Notícias levavam semanas ou meses para chegar a outro território. Mas o texto já descrevia um cenário em que influências poderiam alcançar povos diversos ao mesmo tempo. Agora pense por um instante no mundo atual. Vivemos em uma época em que ideias, imagens e mensagens atravessam o planeta em segundos. Sistemas digitais conectam bilhões de pessoas. Algoritmos organizam o que vemos, o que ouvimos e até o que pensamos sobre determinados assuntos. Quando você compara isso com a linguagem simbólica do Apocalipse, algo interessante surge, não como confirmação de eventos específicos, mas como um convite a refletir sobre o poder das influências que moldam sociedades inteiras. Existe um ponto neste capítulo que quase ninguém comenta. O Apocalipse descreve que as pessoas não são apenas impactadas por esse sistema. Muitas acabam seguindo-o sem perceber o que está acontecendo ao seu redor. Abra comigo, Apocalipse 13:3. Leia atentamente. E toda a terra se maravilhou após a besta. Percebe a palavra usada aqui? Maravilhou-se. Isso descreve admiração, fascínio, encantamento. Não é uma reação de medo imediato, é uma reação de deslumbramento. E talvez seja exatamente por isso que o Apocalipse sempre convida o leitor a algo muito específico: vigilância espiritual. Porque quando algo impressiona profundamente a humanidade, seja poder político, militar, econômico ou tecnológico, surge também o risco de que as pessoas deixem de fazer perguntas importantes. E é aqui que o livro de Apocalipse nos chama novamente para observar com calma. Abra comigo. Apocalipse 3:18. Ali está uma orientação curiosa. Aconselho-te que de mim compres colírio para ungires os olhos, para que vejas. Observe esse detalhe comigo. O convite não é para fugir do mundo, nem para temer as mudanças da história. O convite é abrir os olhos. Ver com clareza, discernir o que está acontecendo ao redor. Porque em todas as épocas da história humana, o verdadeiro desafio nunca foi apenas aquilo que os homens constroem. O verdadeiro desafio sempre foi como o coração humano reage diante dessas construções. Abra novamente comigo o livro de Apocalipse. Porque existe um ponto nesse livro que muitas pessoas só percebem depois de ler com bastante atenção. Ao longo dos séculos, o Apocalipse descreve repetidamente momentos em que a humanidade se impressiona com grandes estruturas de poder. Não apenas governos, mas sistemas que parecem organizar o mundo, influenciar decisões e direcionar caminhos. Quando observamos notícias sobre avanços tecnológicos acelerados, como o desenvolvimento de inteligências artificiais cada vez mais sofisticadas, capazes de analisar dados, tomar decisões e até conversar com pessoas, muitas perguntas surgem no coração humano. Alguns veem progresso, outros veem preocupação, e muitos simplesmente observam com curiosidade. Mas o Apocalipse nos convida a olhar para algo mais profundo. Abra comigo. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Leia atentamente essas palavras. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Observe esse detalhe comigo. O texto menciona todos os grupos da sociedade, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos. Poucos percebem isso quando leem esse trecho do Apocalipse, mas o que aparece aqui é uma descrição de algo que alcança todas as camadas da humanidade. Não se trata de um evento isolado, não se trata de um lugar específico. O símbolo aponta para algo que se espalha amplamente pela sociedade. Agora pense comigo por um instante. Nunca na história humana as pessoas estiveram tão conectadas. Sistemas digitais organizam pagamentos, documentos, identidades, comunicações e até decisões econômicas em larga escala.
Tecnologias novas surgem rapidamente, prometendo eficiência, segurança e facilidade para bilhões de pessoas ao redor do planeta. Quando você compara essa realidade com a linguagem simbólica do Apocalipse, algo chama a atenção. Não porque o texto esteja descrevendo diretamente essas tecnologias, mas porque ele fala sobre sistemas que alcançam toda a sociedade ao mesmo tempo. E aqui está algo ainda mais interessante. O Apocalipse não dedica seu foco principal ao funcionamento desses sistemas. Ele concentra sua atenção na escolha das pessoas. Abra comigo, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Leia comigo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Percebe o contraste? Enquanto o capítulo anterior fala de pressão social e sistemas que influenciam multidões, este versículo fala de algo completamente diferente: perseverança. Fidelidade interior, convicção espiritual. Existe um detalhe nesse contraste que quase ninguém comenta. O Apocalipse nunca apresenta a humanidade apenas como vítima dos acontecimentos do mundo. Ele sempre mostra que, mesmo em tempos de grandes transformações, cada pessoa continua tendo a capacidade de escolher como viver, como pensar e em quem confiar. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas voltam ao livro de Apocalipse sempre que o mundo parece acelerar. Porque quando mudanças profundas surgem na história, sejam políticas, sociais ou tecnológicas, uma pergunta silenciosa começa a ecoar no coração humano. Estamos apenas acompanhando o fluxo do mundo? Ou estamos observando tudo isso com discernimento? Abra mais uma vez comigo o livro de Apocalipse. Porque existe um detalhe neste livro que muitas vezes passa despercebido quando as pessoas focam apenas nas imagens mais conhecidas. Grande parte dos leitores se concentra nas figuras simbólicas, a besta, os selos, as trombetas, mas existe algo ainda mais profundo acontecendo ao longo das páginas do Apocalipse. O livro fala repetidamente sobre discernimento, sobre perceber o que está por trás das aparências. Abra comigo. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Leia comigo. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Observe atentamente essa frase. Antes mesmo de mencionar qualquer número, o texto faz algo curioso. Ele chama o leitor para usar entendimento. Poucos percebem isso quando leem esse versículo. O Apocalipse não apresenta apenas símbolos. Ele convida as pessoas a pensar profundamente sobre eles. Esse detalhe muda completamente a forma de enxergar o livro, porque em vez de apresentar respostas rápidas, o texto estimula algo muito mais importante: reflexão espiritual e consciência diante das estruturas de poder que surgem no mundo. Agora, observe algo interessante. Sempre que novas forças aparecem na história, grandes impérios, sistemas econômicos, tecnologias transformadoras, as pessoas tendem a reagir de duas formas. Algumas ficam fascinadas, outras ficam assustadas. Mas o Apocalipse propõe um caminho diferente. Ele convida o leitor a te observar com sabedoria. Abra comigo também. Apocalipse capítulo 18. Existe um trecho ali que descreve uma grande estrutura de poder que domina o comércio, a riqueza e as relações entre nações. Leia comigo. Apocalipse 18, 3. Porque todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Observe esse detalhe comigo. O texto menciona nações, reis e mercadores. Ou seja, fala de uma influência global, de economia, de sistemas que movimentam riqueza e moldam a vida de muitas pessoas. Quando você lê isso com calma, percebe que o Apocalipse não trata apenas de eventos espirituais isolados. Ele observa como estruturas humanas podem ganhar enorme poder sobre o mundo. E talvez seja por isso que sempre que surgem novas forças capazes de transformar sociedades inteiras, sejam avanços econômicos, políticos ou tecnológicos,
Muitas pessoas voltam a refletir sobre essas palavras antigas, não para buscar previsões, mas para compreender como o coração humano reage diante de sistemas poderosos. Existe ainda um ponto neste livro que quase ninguém comenta. O Apocalipse mostra que por trás de todos esses cenários grandiosos existe algo que permanece silenciosamente em jogo. Não são apenas governos, não são apenas mercados, não são apenas tecnologias. O que realmente está em jogo é a fidelidade interior das pessoas. Porque enquanto o mundo constrói estruturas cada vez maiores, o Apocalipse continua fazendo uma pergunta simples, mas profundamente desafiadora. Onde está o seu coração no meio de tudo isso? Abra comigo mais uma vez o livro de Apocalipse. Porque antes de terminar essa reflexão, existe um detalhe essencial que muitas vezes passa despercebido quando as pessoas observam apenas os cenários mais dramáticos desse livro. O Apocalipse descreve conflitos, sistemas poderosos, estruturas que influenciam nações e multidões. Mas, curiosamente, o último movimento da mensagem não aponta para medo, aponta para esperança e renovação. Leia comigo. Apocalipse, capítulo 21. Ali encontramos uma das passagens mais serenas de todo o livro. Observe atentamente o que está escrito em Apocalipse 21:5. E aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Percebe a profundidade dessa frase? Depois de descrever tantos cenários complexos da história humana, o Apocalipse termina lembrando algo fundamental. A história não pertence apenas aos sistemas que os homens constroem. Ela pertence ao propósito de Deus. Isso muda completamente a forma de olhar para o mundo. Porque quando notícias surgem falando sobre grandes avanços tecnológicos, novas formas de inteligência artificial, sistemas capazes de transformar economias inteiras e reorganizar sociedades, muitas pessoas se perguntam que tipo de futuro essas mudanças podem trazer. Mas o Apocalipse nunca pede que as pessoas vivam dominadas por medo dessas transformações. Ele convida a algo diferente. Ele convida a manter o coração firme enquanto o mundo muda ao redor. Observe comigo outro trecho do mesmo capítulo. Leia Apocalipse 21:3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Existe um detalhe nesse versículo que quase ninguém comenta. Enquanto muitos sistemas humanos tentam organizar o mundo através de poder, controle ou influência, o Apocalipse termina descrevendo algo completamente diferente. Ele fala de presença, de proximidade, de restauração. Por isso, sempre que novas forças surgem na história, sejam avanços tecnológicos, transformações econômicas ou mudanças globais, o Apocalipse continua fazendo o mesmo convite silencioso aos leitores de todas as gerações. Olhe além das estruturas visíveis. Observe o que está acontecendo dentro do coração humano. Porque tecnologias mudam, impérios surgem e desaparecem, sistemas se transformam. Mas a pergunta espiritual que atravessa todo o livro permanece a mesma. Quem governa o seu coração? Antes de encerrarmos, quero saber algo de forma sincera. Quando você observa essa notícia sobre o avanço acelerado da inteligência artificial no mundo, e ao mesmo tempo lê essas palavras antigas registradas no livro de Apocalipse, no que passa pelo seu coração, ao comparar essas duas coisas? Talvez essa seja exatamente a razão pela qual o Apocalipse continua despertando tanta curiosidade até hoje. Porque quanto mais o mundo muda, mais percebemos que ainda existem muitos detalhes nesse livro esperando para serem observados com atenção.